Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los hoje aqui, mais uma vez, no Zoom Debates. Esse programa novo da Zoom, onde o propósito é o quê? É debater temas de relevância, temas de importância, temas nacionais, temas internacionais, e que de alguma forma possam aí tirar você da sua zona de conforto e fazer com que você, no dia a dia, você venha debater, quer seja no seu bate-papo com a família, com os amigos, em qualquer lugar, mas que você venha debater, que você venha aí de alguma forma agregar conhecimento, informação e dados. E cada vez nós estamos trazendo aqui nesse programa que tem um formato novo, que é o chamado videocast. O que é o videocast? Videocast é um formato de um programa em que vocês estão vendo aqui e outros assistindo, aqueles que não têm a possibilidade, que esse programa também ele não está somente para a TV, esse programa ele vai também ao ar para o sistema de áudio, tão somente. Então, esse programa, ele objetiva o quê? Nesse formato também de rádio, de videocast, é um rádio com vídeo, possibilitar um debate. Eu estou aqui na posição, meu nome é Roosevelt Conceito, estou aqui na posição de mediador e sempre trazendo temas de muita relevância. E hoje um tema que, com certeza, ele vai fazer despertar homens, mulheres e homens, e aqueles que, na verdade, eles se sensibilizam e já tiveram na sua família, com algum amigo seu, e vocês vão saber logo o que é. Nós vamos falar hoje do câncer de mama. Esse tema que às vezes é um tema de tabu. A gente, quando fala em câncer, quando a gente fala em tabu, as pessoas chegam a se arrepiar, né? Porque a gente pensa o seguinte: isso acontece com o vizinho, acontece com o amigo, mas não acontece na casa da gente, não acontece com a gente. E a gente está trazendo duas pessoas hoje aqui que são feras, são pessoas que tratam no dia a dia com esse tema, tá? Que fazem das suas vidas um sacerdócio desse tema. E nós temos muito a aprender e acrescentar. Eu estou recebendo aqui a presença do Dr. Henrique Oliva e da a nossa amiga Audaleia Martins. Eu queria primeiro que o Henrique Oliva se apresentasse. Ele quer se apresentar. A gente tem por tradição aqui, Henrique e Audaleia, que vocês se falem. Quem é Henrique? Henrique Oliva por Henrique Oliva. Tá certo. Muito obrigado aí. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, me apresentando, eu sou Henrique Oliva, sou friburguense, nascido e criado aqui na cidade. Me formei médico em 2009 e depois da faculdade de medicina fui para uma área de especialização cirúrgica e aí me especializei na área de cirurgia oncológica. Então, hoje faço aqui, assim que terminei minha formação, voltei para a cidade. Faço aqui hoje tratamentos oncológicos, né, a parte cirúrgica do tratamento de diversos tumores. E em especial, principalmente lá no Instituto Ceras, aí, que vai ser um tema que a gente vai debater mais hoje aqui, faço tratamento cirúrgico de pacientes com câncer de mama. Eu tenho 37 anos, moro aqui na cidade, dedico todo o meu tempo de trabalho aqui na cidade. E ao longo da nossa conversa aí a gente fala um pouquinho mais do Instituto e dos dados sobre o câncer de mama para ir passando mais informação. Prazerzão estar com você aqui, Henrique. Acho que você abraçou uma causa que hoje tem sensibilizado e tem levado seu nome não só dentro de Friburgo, mas para vários outros lugares. Um garoto novo, um jovem médico que sensibilizou com essa causa, não só por ser oncologista, mas eu acho que é isso que nós vamos falar, do instituto que hoje foi criado e que tem aí, com certeza, não só salvado vidas, mas tem transformado e tem mudado a rota de muitas famílias e talvez da cidade. Audaleia, quem é Audaleia? Eu sou Audaleia Ribeiro Martins, tenho 72 anos, sou nascida e criada aqui em Friburgo, atualmente aposentada, mas já estou na AMA há 23 anos. Desde que começou, um tempinho depois, eu fui para a AMA. Passei há 2 anos pelo câncer de mama e, assim, gosto do que eu faço, porque lá nós abraçamos a causa, nós apoiamos as mulheres que chegam lá com o diagnóstico de câncer de mama, assim, naquele primeiro momento. Lá nós temos vários serviços que a gente podendo ajudar as mulheres que estão passando pelo câncer de mama. Por não ter este tratamento aqui na cidade, elas têm que ir para fora da cidade. Então, lá a gente dá todo apoio dentro da medida do possível que ela precisar naquele momento.
É interessante que você falou em AMA, depois nós vamos falar muito em AMA, como nós vamos começar a falar agora sobre o CEROS, o Instituto CEROS, e você está de rosa. Nós não vamos falar, nós estamos no mês de outubro, não vamos falar somente do Outubro Rosa, mas vamos falar também do Outubro Rosa e vamos falar também muito de AMA aí na frente. Vamos falar também sobre o momento que você passou, as dificuldades, e como você venceu as dificuldades e como foi importante também o trabalho que hoje o Instituto CEROS vem trabalhando. Henrique, eu queria agradecer a presença. Nós estamos aqui com a doutora Fernanda Salomão, que é não somente a sua esposa, a sua mulher, mas eu tenho certeza que é quem está dentro da causa junto com você, é uma médica ligada à área de imagem e que eu acho que você vai ter a oportunidade de dizer de todo esse time que está junto com você. Eu acho que toda essa cumplicidade que existe. Fala agora para a gente o seguinte, hoje a gente tem não é dificuldade, acho que isso é muito mais dificuldade. Eu acho que a gente tem um grande problema, um problemaço hoje, e que existe no país. E eu queria que você falasse o que significa o tumor, o câncer de mama, e a partir disso eu queria dizer como é que isso te tocou, como é que isso mexeu com um garoto de 30 e poucos anos, como é que isso entra na vida de um garoto que podia estar pensando em outra coisa, podia estar ganhando, vou pensar em ganhar dinheiro no começo da minha vida como médico. Mas, de repente, ele está pensando o seguinte, como é que eu posso, além disso tudo, eu posso pensar em entrar numa causa e ser um defensor de uma causa e sensibilizar e mobilizar a pessoa? Fala um pouco disso e entra no CEROS. Vou tentar falar um pouquinho dessa ideia desde o início. Desde que eu me formei, desde a época de faculdade, tudo. Fez aonde de faculdade? Eu fiz na Universidade Gama Filho e depois minha residência... Você é da Gama Filho? Também fiz Gama Filho, né? Poxa, era uma super faculdade, né? Universidade. Depois fiz minha residência em cirurgia oncológica no INCA. Desde a época de faculdade, na época de residência e tudo mais, eu sempre pensei em ter alguma coisa na área filantrópica. Eu pensava assim, eu vou tirar um dia da minha semana para tentar fazer alguma coisa nesse sentido. E quando vim para Friburgo e tudo, pensava em fazer isso de alguma forma, mas sempre na minha cabeça seria muito difícil fazer isso, porque eu trabalhava numa área de cirurgia, e para viabilizar uma cirurgia não era simplesmente ir lá e atender um paciente de forma gratuita, alguma coisa assim, porque eu teria que operar esse paciente. Não adiantava nada eu falar, você tem indicação de cirurgia, mas aí te operar, eu não vou conseguir te operar. Até que, quando eu cheguei na cidade, naturalmente, eu tive uma migração de muitas pacientes da parte de câncer de mama para o meu consultório, e comecei a ver muito isso, porque o meu sogro era mastologista, né? E muitas das pacientes deles acabaram me procurando num período que ele precisou se afastar. E aí comecei a atuar muito com câncer de mama e tudo mais. E dentro do câncer de mama, a gente tem uma estatística muito alta, ou seja, uma incidência muito alta de diagnóstico. E a parte cirúrgica, principalmente do câncer de mama, tecnicamente falando, para nós, dentro da área de cirurgia oncológica, não é uma cirurgia de alta complexidade, é uma cirurgia onde os resultados são muito previsíveis, as taxas de complicações na cirurgia são muito baixas, de modo que todas as variáveis que a gente tem dentro de uma cirurgia de câncer de mama são muito bem controladas. Isso permite a gente meio que ter uma receita financeira, vamos dizer assim, certinho do que a gente gastaria aí para atender e tratar uma paciente com câncer de mama, fazer o tratamento cirúrgico. Isso começou a se desenvolver dentro da minha cabeça, eu sempre conversando com os familiares, minha esposa, que também é médica, atua nessa área também, e outros familiares e amigos, e a gente começou a desenvolver a ideia. Até que há 4 anos atrás a gente finalmente fundou um instituto. Qual é a nossa ideia no instituto? É a gente arrecadar recursos financeiros, né? E hoje a gente tem uma ajuda enorme aí da cidade, mas que mais para frente a gente pode falar um pouco sobre isso. E com esses recursos a gente ofereceu o tratamento para essas pacientes. A gente fez um levantamento, as pacientes em Friburgo ficavam até 1 ano e meio aguardando o início do tratamento. Então, do momento que elas faziam a mamografia até começar o tratamento, 1 ano e meio. Você imagina, você está com um diagnóstico de câncer de mama e passa 1 mês, e passa 2 meses, e o tumor cresce, e passa 6 meses e nada do tratamento começar. Então, qual é a nossa ideia no Instituto? A gente recebe essa paciente que acabou de fazer um exame, consegue biopsiar essa paciente, dar o diagnóstico, fazer todos os exames necessários que ela precisa de investigação nesse primeiro momento, e a gente faz também o tratamento cirúrgico, tudo de forma voluntária, toda a nossa equipe trabalha de forma gratuita, e hoje a gente consegue fazer isso em 25 dias. Henrique, eu queria parar aqui um momento, porque nós temos aqui ao lado alguém que, além de ser defensora da causa, é alguém que fala um pouquinho o que é AMA e diz quem é você
e pelo que você passou, né? Porque A AMA é uma associação de voluntários que 95% das mulheres passaram pelo câncer de mama. E sabemos a dificuldade que é por não ter esse tratamento aqui na cidade. Eu passei pelo câncer há 2 anos. Chegou a né? ser operada? Sou operada, né? Mas operei lá em Teresópolis, mas o doutor Henrique aqui me acompanha, me dá uma força, um apoio. E a AMA apoia também as mulheres que nos procuram, porque apesar da AMA ter 23 anos, tem muita gente que ainda não ouviu falar e não sabe que existe esse tratamento fora da cidade e que o SUS paga, reembolsa, mas chega pessoas lá muito carentes. Então a AMA faz a parte de ajudar. Hoje em dia a gente encaminha para os SEROS, mas a gente ajuda com exame, com o que a mulher estiver precisando. Nós temos assistente social, temos psicólogo. Quando ela faz a mastectomia total, temos o sutiã, temos a prótese, peruca, lenço, gorro, o que ela precisar, dentro das possibilidades da AMA, a gente está lá para apoiar, para ajudar. Olha só como é importante, você que está agora nos assistindo, quer seja na TV ou quer seja, né, no Spotify, saber que hoje existem pessoas que estão preocupadas em dar um conforto, em dar assistência e não ficaram revoltadas tão somente, não ficaram na sua vida com a depressão. Ela existe, né? Com certeza nós vamos falar isso em algum momento e tal. Por quê? Porque passar por uma situação, qualquer situação que fragilize, né, que faça você entrar, principalmente quando você recebe a notícia, o doutor Henrique vai ter a oportunidade de falar isso, mas eu acho que é importante saber, e já estamos aqui com uma entidade, com uma associação das mulheres mastectomizadas, que hoje coloca à disposição aqui toda uma gama aqui de profissionais e de assistência de voluntários para que possa atender você. Fique ligado nisso, que depois nós vamos colocar já aí, daqui a pouco, telefones, vamos colocar endereços aqui na tela para que você possa ficar ligado, para que você possa buscar. Tá? Henrique. Deixa eu só complementar um pouquinho disso aí, do que a AMA faz, é uma coisa que a gente fala muito. Quando a gente está falando para pessoas que não estão tão ligadas ao assunto, sobre câncer de mama, né? E a gente fala, a paciente tem câncer de mama. Dá a impressão que o único problema que a paciente tem é o câncer de mama, né? E não é isso, né? A gente vê a fragilidade das pacientes, da parte psicológica, da parte nutricional. Às vezes a paciente não tem acesso a uma alimentação adequada. Lá no Instituto a gente faz um trabalho de visita domiciliar e tudo. A gente identifica situações realmente muito difíceis. Precário, né? De usuários de drogas na família, de marido que abandona a mulher depois do diagnóstico. Então, o câncer de mama é um dos problemas que essa paciente está enfrentando. E aí, quando tem um acolhimento, como que vocês dão lá na AMA, e às vezes uma coisa muito simples que a gente faz, uma doação de uma cesta básica, alguma coisa que parece que a gente nem está fazendo tanto, isso faz uma grande diferença lá na outra ponta. Henrique, eu acho que e esse programa ele tem como propósito, ele tem que ser um programa esclarecedor, tem que ser um programa que leve conhecimento, mas que leve informação, dados, para que a gente possa se apropriar disso. Tá? E quando a gente fala, eu posso dizer para você o seguinte, talvez muitos achem, a gente tem que também trazer esse esclarecimento, que o câncer de mama não é só da mulher. Isso lá, homens também passam pelo câncer de mama. Mas vamos vamos começar a alfabetizar muito de nós, né? Aquela questão, o que causa o câncer de mama, por exemplo? Vamos lá. Então, o câncer de mama é quando a gente tem uma proliferação desenfreada das células mamárias, né? Então, você tem vários subtipos diferentes de tumor. O que vai causar exatamente que isso se inicie, a gente tem 90%, 95% dos casos que são esporádicos, que vão acontecer sem uma mutação genética específica ali, e 5% a 10% dos casos que vão estar relacionados com uma família que tem determinada mutação e que por isso vai ter o tumor. Quer dizer, na maioria dos casos ele é esporádico. Ele não é hereditário, a maioria das vezes? Na maioria das vezes não. Só 5% a 10% dos casos. Em torno de 5% dos casos. Porque você fala alguma coisa seguinte, né? Você fala que ele tem essa coisa do comprometimento hereditário, tem comprometimento, quer dizer, de comportamental. Não é? Exato. Por exemplo... O que acontece? Se aquela pessoa tem uma mutação genética específica, essa mutação vai predispor ela a ter o câncer de mama. Isso é fácil da gente identificar
na história clínica com o paciente, conversando sobre a história familiar, vendo outros casos na família. Mas 90% a 95% dos casos são esporádicos, surgem de forma espontânea. No meu caso, a minha mãe teve câncer de mama. Na mesma idade, eu tive também a primeira vez, né? E agora, 20 anos depois, ele Pode carregar a chamada carga genética ou pode ter sido alguma... Provavelmente, nesse caso, os 2 casos da sua família provavelmente foram ao acaso, por conta do momento em que a doença surgiu. Né? Notadamente, as pacientes mutadas, esses 5, 10% dos casos relacionados à mutação, notadamente esses casos surgem muito cedo. Surgem normalmente antes da menopausa, surgem ali antes dos 45 anos de idade. Então, isso é um dado relevante também. Como o câncer de mama é muito comum, a gente tem um caso, a gente vai ter uma mulher acometida a cada 8 mulheres, não é incomum que numa mesma família a gente tenha mais de um caso esporádico, entendeu? Agora, os fatores de risco relacionados ao câncer de mama, isso é importante a gente falar. Porque desses casos esporádicos, a gente tem fatores de risco que vão aumentar o risco. A obesidade é um deles, sedentarismo, tabagismo, e por aí vai. Bebida, exato. Exposição frequente a radiações. A radiações, dependendo da profissão da paciente. E quando a gente consegue controlar esses efeitos, esses fatores de risco, a gente tem uma redução importante na taxa de diagnóstico de câncer de mama. Aonde que eu quero chegar? Pacientes que conseguem iniciar atividade física, controlar a obesidade, controlar o peso, parar de fumar ou parar de ingerir bebidas alcoólicas, você vê nesse grupo uma redução de 30% nos casos de câncer de mama. Então, são fatores de risco relacionados que não vão ser você teve câncer de mama porque você fuma. Não necessariamente, mas o cigarro ele contribuiu como um fator de risco para aquilo ali. Quando você se afasta desses fatores de risco, você diminui consideravelmente o seu risco de desenvolver o câncer de mama. Odaléia, quem você vê lá, quem chega lá na AMA? Qual o perfil desse seu... Olha, lá chega, sim, todo tipo de pessoas. Mais simples, mais, assim, que tem até plano de saúde, elas nos procuram. E, assim... Atualmente, nós estamos com casos lá de 32 anos, 26 anos, mulheres amamentando ainda e passando pelo câncer de mama, sabe? E vai, assim, mais de 40 e poucos anos, 50. Chega, assim, perfil de todas as idades, de todos os lugares. Estamos com pessoas hoje lá de Vargem Alta, de Cordeiro, sabe? E não só aqui da cidade. Mas você vê uma predominância lá das pessoas que chegam, algum tipo de perfil, alguma coisa, são mulheres que bebem, ou que fumam, ou que têm a carga hereditária, alguma coisa, porque às vezes há uma concentração lá. Chega pessoas lá que bebem, que usam droga, né? E assim, o marido também. Chegam muitos casos que os maridos abandonam elas. Após saber o diagnóstico do câncer. Isso é extremamente comum. A maioria que chega lá, os maridos abandonam. A partir do momento que querem receber aquele diagnóstico, eles largam as mulheres. Doutor Henrique, tem algo que, por exemplo, uma questão que se fala, eu acho que é importante o programa ter essa questão e a necessidade de se trazer a coisa elucidativa também. Né? Então, aqui a gente traz elementos que diz o seguinte, com relação à parte hormonal, né? Há um certo momento aí na história do câncer de mama, se fala o seguinte, as pessoas que tomam pílula muito cedo, a questão que a menstruação vem muito cedo e tal. Vamos falar de uma coisa que acho que é muito prático, é o seguinte, mitos e verdades com relação. O que tem de mito e verdade com relação? O que acontece? Quando a gente fala em fatores de risco para câncer de mama, a gente divide isso em três pilares. Os fatores de risco que são modificáveis, que são fatores de risco do estilo de vida, que é o que a gente estava falando, a obesidade, a má alimentação, sedentarismo, tabagismo, isso tudo o paciente pode modificar. Você tem a história genética do paciente, que isso não tem como ele mudar, né? Se ela tem uma mutação genética numa família que é mutada, isso é imutável. Tem como prolongar? Sim. Quando é hereditário, quando é mutação? A gente hoje já consegue jogar? Sim, hoje a gente consegue rastrear pela história clínica uma possível família mutada
Então, existe um programa que a gente consegue estimar o risco daquela paciente, especificamente, ter câncer de mama ao longo da vida. Se aquela paciente se enquadra como uma paciente de alto risco, hoje a gente já consegue fazer a testagem genética dessas pacientes. Até 5, 10 anos atrás isso é algo muito caro, fora da realidade, o material ia para fora do país e tudo, mas hoje isso já está completamente acessível. Inclusive, é um projeto novo que a gente tem no Instituto, né? A partir do ano que vem, a gente vê se consegue identificar das nossas pacientes aquelas possíveis mutadas e já começar a fazer a testagem genética delas. Mas aí tem uma coisa muito... Eu vou trazer aqui algo que é uma questão até pessoal, eu tenho certeza que minha mulher não vai ficar chateada com isso, né? Porque isso é elucidativo e a gente traz dessa forma no exemplo em que a gente... nós perdemos eu perdi uma cunhada, minha mulher perdeu uma irmã com câncer de mama. Na verdade, ela teve o câncer de mama e teve 5 anos depois, quer dizer, é chamada remissão, né? Aí voltou. E aí perdi a cunhada aos 44 anos, né? E aí o que acontece? Hoje minha mulher faz os exames, né, os chamados periódicos. Sim, exames de rastreamento. Mas nós fomos. Aí a cabeça da minha mulher ficou, né, muito nova. E nós fomos para São Paulo, exatamente à época, para buscar fazer um exame que talvez chame de rastreamento. Testagem genética. Testagem genética. E fomos até aquele que era o médico em São Paulo, que fazia isso, que era referência nacional e tal. Chegamos, fomos à consulta para fazer. Chegou lá, ela não quis fazer. Não quis fazer. Por quê? Porque não se sentiu com estrutura, né, emocional suficiente para poder ali. Então, estou trazendo algo que é... Né? Não, isso é comum também. Eu tenho algumas pacientes que relatam isso, que a gente indica o teste e a paciente fala, doutor, eu não quero saber, eu prefiro não saber. Agora, a gente tem que entender se isso é uma decisão tomada baseada em informações técnicas, verdadeiras. Eu sempre falo isso para os pacientes. Você pode tomar a decisão que você quiser, a gente não está aqui para te obrigar a nada, em nenhum sentido, seja de tratamento, seja de fazer uma testagem. Agora, você tem as informações corretas para tomar essa decisão? Então, o que a gente quer dizer? Se a gente tem uma história familiar importante e tudo, a gente estima lá um risco alto de desenvolvimento de câncer de mama ao longo da vida, e essa paciente vai fazer a pesquisa de mutação, se na pesquisa de mutação mostra que ela realmente é mutada, a gente tem alguns genes hoje que a gente já conhece bem que a mutação dele vai desenvolver a doença. Então, o gene BRCA1, BRCA2, por exemplo. Se a paciente tem uma mutação nesse gene, ela tem um risco maior do que 95% em desenvolver a doença. É um risco muito alto. E se essa paciente já tem um alto risco, porque, por exemplo, a irmã muito nova teve um câncer de mama, e ela faz a pesquisa de mutação e ela não é mutada, o risco dela cai também. Aí, não, a gente achou que você tinha um alto risco porque poderia ser mutada, mas não é. O risco dela vai cair também lá na tabela de risco, né? Então, você imagina, se você tem a possibilidade de, antes de desenvolver a doença, saber que, olha, você tem uma chance de 95% de um dia ter câncer de mama. Quer dizer, a paciente vai ter câncer de mama em algum momento, né? Com 95% de chance. Na mutação é o de mama ou pode ser outro também? Outros também. A gente hoje tem um painel genético enorme com determinados genes relacionados a determinados tipos de tumores. Na época eu me lembro que tinha uma coisa relacionada a tropeiro, né? Falava que tinha alguma coisa da mutação do tropeiro. Existem algumas mutações que a gente já conhece de algumas famílias, de algumas origens. Por exemplo, tem um certo grupo de judeus que tem uma mutação específica e que predispõe ao câncer de mama. E hoje a gente já... Uma coisa é você ter a informação assim, olha, um dia você vai ter câncer de mama, sua chance de 95%. Tá, e o que eu posso fazer? Antigamente a gente, olha, não pode se fazer nada. Mas hoje a gente pode fazer. Existem tratamentos preventivos que vão reduzir esse risco, entendeu? Então, ter acesso a essa informação propicia que você inicie um tratamento antes de ter a doença. Tá entendendo? Aldaléia, você, vamos lá agora que temos agora alguém aqui, você tendo a oportunidade de fazer lá a época lá atrás, você teria feito ou a sua cabeça, como é que você se colocaria diante disso? Porque acho que é uma decisão, né, doutor? É uma decisão bem difícil. Não é fácil. Não é fácil, não. Eu
Sinceramente, não tinha cabeça boa. Minha cabeça melhorou muito depois que eu entrei lá para a AMA, né? Tratamento com psicólogo, e vendo outras pessoas, ajudando. Há uns anos atrás, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu faria esse exame. Tranquilo. Deixa eu ilustrar um caso de uma paciente minha, não vou citar nome, obviamente, mas uma paciente jovem que desenvolveu um câncer de mama muito nova, com menos de 35 anos de idade. Um subtipo específico que a gente faz esse estudo hoje também para indicar qual o melhor tipo de quimioterapia e tudo mais. Um subtipo relacionado a casos que podem ter mutação genética. Ela fez o tratamento desse tumor e a gente sempre ofereceu a pesquisa genética. E a resposta era essa: não, eu não quero saber, porque se eu souber isso vai acabar com o meu psicológico e tudo mais. Muito bem. Passou um ano de acompanhamento, tudo ótimo. Falamos novamente sobre pesquisa genética, nada. Passou 2 anos e ela resolveu fazer a pesquisa. Quando pesquisou, ela já estava com um diagnóstico de um novo câncer de mama. Entendeu? Então, se ela tivesse pesquisado lá atrás, ela não teria tido esse segundo tumor. Entendeu? Então, eu entendo o paciente que pensa dessa forma, de que, poxa, eu não quero ter, porque isso vai ser uma sentença para mim e tudo mais. Mas hoje a gente tem muito recurso médico para reduzir esse risco, entendeu? Então, eu acho importante a gente entregar o máximo de informação possível para que aquela decisão que o paciente vai tomar seja uma decisão baseada em dados técnicos, não numa decisão do que eu acho. Não, eu acho que se eu receber esse diagnóstico vai ser muito ruim para mim. Mas por que você acha isso? Porque eu acho que se eu tiver câncer de mama eu vou morrer, não quero saber disso. E não, quando você passa informações verdadeiras daquilo ali, da possibilidade de cura, da chance que a pessoa tem de desenvolver a doença, muitas vezes a paciente muda de ideia, entendeu? Mas isso aí é uma conversa eterna, a gente sempre em consulta tem que estar conversando sobre isso, explicando o máximo possível, dando o máximo de informação possível para que as decisões não sejam tomadas baseadas nos mitos e naquelas angústias que os pacientes têm relacionados a esse diagnóstico, que mudou muito. Por exemplo, a minha mãe teve o câncer de mama. Minha mãe faleceu em 1 ano. Tá? Mas chegou a operar? Ela chegou a operar. Na ocasião, operou aqui em Friburgo, depois foi lá para o Rio, tudo, fazer o tratamento. Só que quando eu tive, o meu ginecologista falou: Daleia, fica tranquila, porque hoje existe muito tratamento. Há uns anos atrás não tinha o tratamento que existe hoje. E falou: mas você tem que fazer o acompanhamento todo ano. Então, todo ano eu faço mamografia, ultrassom, tudo. Quando começou a pandemia, foi onde eu fiz os exames e foi para dentro da gaveta, porque eu não estava saindo de casa, porque começou a pandemia. Quando eu fui lá, né, já estava com um tumor. Falei: vou no médico diferente. Fui no doutor Henrique e foi onde ele descobriu o meu tumor. Mas o exame estava dentro da gaveta. Ela está falando ali em como a coisa mudou entre a época que a mãe dela teve o diagnóstico e agora. Acho que nada na medicina evoluiu tanto quanto o tratamento de câncer de mama, né? Vou dar um exemplo aqui. Você imagina um celular há 15 anos atrás e você fazia uma fotografia com esse celular. A fotografia era péssima, né? A resolução daquilo ali era horrível. Hoje você faz uma fotografia com um celular moderno e você tem uma qualidade de imagem absurda. Se num celular isso evoluiu, você imagina num exame de imagem, num exame de ultrassonografia, por exemplo, num exame de mamografia, que hoje já é digital, de alta resolução. Então, a gente consegue hoje diagnosticar bem mais cedo a doença e, em cima disso, oferecer um tratamento bem melhor de performance. Mais específico, né? Uma quimioterapia que melhorou infinitamente nas últimas 2 décadas. Tratamento de radioterapia melhorou mais 1000 vezes em 20, 30 anos. A cirurgia hoje ela é bem menos invasiva, uma cirurgia bem mais simples do que se fazia há 30 anos atrás, mas com resultado de longo prazo muito melhor do que se fazia lá atrás. Então, as pessoas, em geral, carregam com elas esse mito lá de trás de que ter câncer de mama ou qualquer outro tipo de tumor. Muitas pessoas não falam o nome da doença, né? Aquela doença que eu não falo o nome. Por quê? Porque no passado, talvez de fato fosse uma sentença de morte, né? Porque a paciente só ia descobrir a doença mais avançada, não ia ter tratamento adequado. E hoje isso mudou completamente. Mas, Henrique, eu vou trazer porque aqui é Henrique e Eudaleia. Mas acho que ele tem que falar, estamos aqui com a Fernanda, aqui, com a Anne,
com a Rebeca, são mulheres. Mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte, eu acho que mexe não só com o emocional, em função de ser emocional, mas mexe com a mulher. Sem dúvida. Está falando da mama, o que significa a mama? A gente está falando de uma quimioterapia, que a gente fala que a gente tem que, logo a gente vê uma novela que raspa logo o cabelo, a gente, sim, né, e coisa nesse sentido, com a estética, o emagrecimento, e coisa nesse sentido, né, com o sentido a mulher tem o sentido da beleza, do culto à beleza. Sem dúvida. Nós, brasileiros, temos isso. Então, eu acho que tem muito disso também, não é só a questão do enfrentamento da doença, mas a repercussão também do tratamento. Então, são coisas que também não tem isso. Acho que eu queria ouvir de vocês dois. Sem dúvida, mas eu acho que quanto mais informação a gente entrega, mais amenizado ficam esses problemas. Por exemplo, o cair cabelo. Talvez 90% das pacientes, quando a gente dá o diagnóstico de câncer de mama, é a primeira coisa que elas falam: meu cabelo vai cair, né, doutor? Elas têm essa aflição. E a gente conversa, olha, provavelmente, se você for fazer quimioterapia, o cabelo vai cair, tudo e tudo mais. Isso, naquele primeiro momento, é um problema enorme para a paciente. Talvez mais impacta. Mas o que eu observo? Que depois que as pacientes iniciam o tratamento e ficam carequinhas, que 90% delas também ficam de boa com aquilo ali. Elas passam a entender a coisa de outra forma, né? Quando elas entendem o tratamento, elas entendem a performance que o tratamento traz hoje, elas modificam o pensamento delas. Quer ver uma coisa? Você não é da área, eu vou te fazer uma pergunta aqui e queria que você chutasse um número. Uma paciente hoje com câncer de mama na fase mais inicial possível, que vai iniciar o tratamento. Qual a taxa de cura, mais ou menos, que você chuta aí que uma paciente vai ter por uma fase inicial? Vou falar porque eu já... Seja otimista, otimista. Vou falar que eu já ouvi alguma coisa em relação aí, talvez em torno de 90%, 80%, 90%. 98%. Traduzindo na realidade, paciente com câncer de mama em fase inicial não vão morrer disso, entendeu? E a paciente que tem o diagnóstico de câncer de mama e que nunca teve acesso a uma informação técnica, ela quando vê, meu Deus, estou com câncer de mama, vou morrer. E isso mudou completamente. Mas o que é essa fase inicial? Você falou de uma paciente sua, então tem também isso aí. Você, a mulher, através do ginecologista, do acompanhamento médico, porque senão você vai ficar também com aquela coisa na cabeça. Tenho que ter um acompanhamento, tenho que fazer uma mamografia. Portanto, como é que é isso? Também, acho que o câncer de mama é o câncer mais fácil de ser diagnosticado. Ele só não é mais fácil do que o câncer de pele, que a gente olha e já diagnostica. Simplesmente com uma mamografia se faz o diagnóstico de uma lesão suspeita lá, que a gente vai fazer a biópsia para diagnosticar o câncer de mama. Então, fazer o diagnóstico numa fase inicial, a gente divide a doença em 4 fases, em 4 estágios de desenvolvimento, né? E esse é o principal fator prognóstico, ou seja, quanto mais cedo, quanto mais breve é o estágio, uma paciente de estágio 1 vai ter um resultado de longo prazo melhor do que uma de estágio 2, que vai ser melhor do que uma de estágio 3, que vai ser melhor do que uma de estágio 4. O que são esses estágios? Ele mede o crescimento do tumor, o tamanho do tumor na mama, ele mede se já houve comprometimento de linfonodos, na axila e tudo mais, e mede se essa paciente tem ou não metástases. Na fase inicial, a gente está falando de um tumor menor do que 2 centímetros, sem comprometimento de linfonodos e sem metástases. Esse grupo vai ter uma taxa de cura próxima de 100%. Poxa, mas diagnosticar nessa fase é complicado, né? Não é. Com uma mamografia a gente diagnostica tumor com 3, 4 milímetros ainda. Mas é rotina fazer mamografia? A rotina manda que se faça mamografia todo ano a partir dos 40 anos, independente de sintomas. Independente de sintomas? Independente de sintomas. Não do toque, coisa nesse sentido? Não. Exatamente, independente disso, porque a gente não quer diagnosticar aquela paciente que já tem um tumor enorme, que está sentindo na palpação e tudo. O nosso objetivo é diagnosticar quando ele ainda é inicial. Ou às vezes, muitas vezes, principalmente na mamografia, a gente identifica ainda numa fase pré-maligna, numa fase de carcinoma in situ ainda, que a gente chama, né? Que é uma lesão ainda que iria se desenvolver para o câncer de mama, entendeu? Então isso é muito importante que você falou, porque a gente ouve muita paciente falando isso. Poxa, eu não estou sentindo nada, eu faço o meu exame lá na hora do banho, não sinto nada. Eu não preciso fazer exame, não preciso fazer a mamografia, aquele exame que aperta a minha mama e tudo. Ela está perdendo uma possível oportunidade de diagnosticar a doença no início, entendeu? Inclusive, o autoexame, que ele muitas vezes é muito divulgado e tudo,
Tudo em medicina, quando a gente vai falar, a gente tenta validar com estudos, a gente tenta validar com números estatísticos. E o autoexame, que sempre foi falado como uma excelente ferramenta, que eu acho o seguinte, para o nosso público, falando em Brasil, falando em um país em desenvolvimento, que as pacientes têm dificuldade de acesso, a gente deve manter isso. Mas o impacto que o autoexame tem no diagnóstico inicial da doença é muito pequeno, justamente porque o autoexame ele não vai identificar uma lesão inicial e vai fazer com que muitas pacientes pensem, não estou sentindo nada, não estou palpando nada, não preciso ir no médico. Como é que foi o seu, Odaléia? Eu não estava sentindo nada. Foi no exame de rastreamento. Foi no exame de rastreamento. Rastreamento é esse que você faz? Você faz todo ano. Mamografia, ultrassonografia. Então, eu fazia todo ano. Janeiro, fevereiro, eu faço esses exames. Quando chegou nesse ano que eu tive, em fevereiro, eu fiz. Começou a pandemia, eu fiquei dentro de casa. Aí eu lembro que Maria Helena me ligou, falou, você fez seus exames, você foi no médico? Eu falei, não fui não. Eu falei, Maria Helena, eu vou lá no doutor Henrique. Aí ela falou, vai. E eu falei, um médico diferente, não era o meu ginecologista, não era oncologista, nada. Então eu fui lá no doutor Henrique e aí ele logo notou o tumor. Mas quando você pegou o resultado... Eu não sentia nada. Você não sentia nada? Eu não olho o resultado. Meu resultado, eu não olho. Olha só, é o perfil, de uma mulher que com certeza deve ser o perfil de assim, várias outras. Batata, tá? Eu atendo uma paciente e a gente diagnostica um câncer de mama numa fase inicial. Eu pergunto para a paciente, Dona Maria, aqui, né, como um exemplo, Dona Maria, a senhora faz exame todo ano? Faço, doutor, faço meus exames direitinho todo ano. E aí a gente fala, olha, parabéns, a gente está diagnosticando no início por isso. Quando a gente pega uma paciente com uma lesão mais avançada e a gente faz a mesma pergunta, é batata a resposta também. A senhora faz exame todo ano? Ah, não, doutor, tem mais de 10 anos que eu não faço exame. Ou, não, nunca fiz exame. Entendeu? Então, a importância de se fazer o exame de rastreamento. É a principal forma de se prevenir o câncer de mama. Então, vamos lá. Esse exame chama, olha só, quem está aí nos vendo, chama-se exame de rastreamento. Mamografia. Mamografia a partir dos 40 anos. Todo ano. Isso é todo ano. Independente se teve na família, se não teve na família, e tal. E aí o seguinte, doutor Henrique, doutora Aldaléia, doutora Fernanda Salomão, me diga uma coisa, mas e aí? Eu não posso fazer esse exame, eu não tenho dinheiro para fazer esse exame, eu não tenho plano de saúde, isso vai leva um ano e daqui a pouco... E aí, doutor? E aí? Isso é um grande problema. No real. Isso aí. Né? Vamos traduzir para o real e até por isso que vem o Instituto. Exatamente, e tudo mais. Nós estamos chegando, preparando para a chegada do céu. Vamos trazer para a realidade. É um exame fácil de se fazer, relativamente barato. Hoje custa aí em torno de uns R$200 um exame desse, uma vez por ano. Pelo SUS. O SUS tem uma filosofia diferente de rastreamento. Ele só inicia o rastreamento a partir dos 50 anos de idade, não a partir dos 40. Então, peraí, vamos só, eu falei aqui em 40 anos. 40 anos é o cientificamente correto, ou seja, a partir de qual idade você passa a ter benefício em fazer mamografia todo ano? A partir dos 40 anos. Mas esse benefício aumenta muito a partir dos 50. Dos 50. Então, o SUS, como uma maneira de otimizar os seus recursos, que vamos estimar que sejam limitados, ele vai dizer assim, não, eu prefiro... oferecer um rastreamento melhor para aquele público que vai ser mais acometido, porque, em geral, o câncer de mama, a maioria dos casos vai surgir após os 50 anos de idade. Então, esse é o primeiro problema já que algumas pacientes enfrentam. Mas voltando, só para não pensar que ali eu me manifestei de forma equivocada. Não, fiz tá correto. Em podendo, ou mesmo que não possa, faça um investimento a partir dos 40 anos, anualmente, que deve ser em torno de R$200. Até algumas clínicas na cidade aqui, por exemplo, chega o Outubro Rosa, fazem campanha, faz promoção e tudo mais, diminuem o valor. Incentivando. Então, isso não significa que o SUS, você fazendo pelo SUS, a campanha é a partir dos 50. Ou seja, o sistema público de saúde... Só vai autorizar que você faça a partir dos 50. Mas, se você levar em consideração que você corre o risco de nessa lacuna, nessa brecha, isso acontecer,
faça a partir dos 40. Exatamente. É isso aí a gente poder falar. Ok, só para se ter uma ideia, populações que fazem mamografia todo ano têm uma taxa de mortalidade por câncer de mama 30% menor do que populações que não fazem todo ano. Ah, por quê? Porque tem menos casos de câncer? Não, simplesmente porque os casos que vão surgir vão ser diagnosticados mais no início. Tá entendendo? Hoje eu recebi lá na AMA uma menina de 32 anos, câncer de mama nas 2 mamas. Isso são casos, é importante a gente falar isso. São pontos fora da curva, né? Não é comum que isso aconteça. A gente tem visto, né? Mas não é comum que isso aconteça ao ponto da gente indicar que toda a população, a partir dos 30, por exemplo, passe a fazer. Saia daqui hoje desesperado e venha fazer. Agora, naquela história clínica que a gente colhe, que a gente estima o risco da paciente desenvolver o câncer de mama, ali você pode identificar uma situação de alto risco e iniciar os exames mais cedo, sim. Entendeu? Doutor Henrique, vamos agora entrar. Nós estamos já com 40 minutos de programa, o programa tem 1 hora, e eu queria reservar 15 minutos para que nós falássemos do Ceros e falássemos da AMA. Mas eu queria agora entrar em números. Tá? Queria que o senhor falasse um pouco de números no Brasil, quer dizer, ou no Estado, ou em Friburgo, os números que o senhor, eu sei que o senhor tem o senhor se apropria muito desse número e gosta muito, e o senhor é muito estudioso com relação a isso. Passa para a gente, porque as pessoas elas ficam muito atentas com relação a números, e elas vão passar isso. Quem está nos assistindo vai passar isso daqui para frente. Fala um pouco de números. O que acontece ou no mundo, ou no Brasil? A gente tem o câncer de mama é disparado o tumor mais comum em mulheres. Tá? De todos os tumores em mulheres, 30% dos casos vão ser câncer de mama. Os outros 70%, todos os outros tumores que existem. Então é disparado o câncer mais comum em todas as regiões do país. Até alguns anos atrás, na região norte, a gente tinha mais casos de colo uterino do que de mama, mas isso já se inverteu. Especialmente na região sul e sudeste, os casos são ainda mais altos. Tá? A gente tem mais ou menos 73 mil novos casos por ano no país. Aqui na nossa região, a gente tem cerca de 80 casos a cada 100 mil habitantes. Então, a gente tem aí cerca de 150, 160 casos por ano na nossa cidade, aqui em Friburgo. Outros dados interessantes. É uma doença com altíssima incidência, ou seja, o número de pacientes que vai ter câncer de mama é muito alto, como a gente está falando. Dividindo isso pelo número de mulheres, a gente tem cerca de 1 caso a cada 8 mulheres ao longo da vida. Né? Olha só. Isso faz com que a doença seja muito comum, com que praticamente quase toda a família tenha já algum caso. É aquilo que eu estava falando, que talvez a possibilidade de você ter 2 casos na família, não necessariamente é porque aquela família tem uma mutação, mas porque é uma doença muito comum e acabou acometendo 2 indivíduos. Entendeu? Outro dado muito interessante é a taxa de cura, e quando a gente avalia essa curva da evolução da taxa de cura ao longo do tempo, a gente mede a taxa de cura global de todas as pacientes que vão ter câncer de mama, né? E aí nesse pacote a gente está botando todos os estágios de doença. A gente tem uma mortalidade por câncer de mama hoje infinitamente menor do que a gente tinha no passado, mas a gente ainda está muito longe dos países desenvolvidos. Né? Aqui se morre muito mais de câncer de mama do que em países desenvolvidos. Por quê? Porque a gente tem mais casos? Não, porque a gente tem dificuldade em entregar o acesso à mamografia para os nossos pacientes. Nós temos um país aí com... Somos quantos habitantes no Brasil? 200 milhões? 200 milhões, né? A gente faz 2,5 milhões só de mamografias por ano no país, de rastreamento. E levando em consideração, ou seja, você está cobrindo aí menos de 30% da população-alvo, entendeu? Levando em consideração que de 8 mulheres, uma Isso. vai ter... Mas da população-alvo, que devia estar fazendo mamografia todo ano, ou seja, daquelas pacientes com mais de 40 anos que todo ano deviam estar fazendo, a gente tem uma cobertura menor do que 30%. Então, no país. Quantas mamografias nós deveríamos, vamos lá, deveríamos estar fazendo 2,5 milhões é 30%, a gente devia fazer 10 milhões de mamografia por ano, 8 milhões, 10 milhões. E com isso, doutor, a gente está perdendo. E é uma perda de eficiência também, tá? Porque tratar uma doença no estágio 1 é 40 vezes mais barato do que tratar uma doença no estágio 3. 40 vezes mais barato. E a taxa de cura no estágio 1 é de 98%. No estágio 3 é de 40%, mais ou menos.
Se você fosse um gestor disso e olhasse esses números, você falar, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho para diagnosticar todo mundo na fase inicial, que eu não vou gastar dinheiro tratando o paciente com doença avançada. Mas a ineficiência do sistema faz com que o sistema fique ainda mais caro, entendeu? Toda doença tem que ser aplicada radioterapia e quimioterapia, que essa também é uma coisa. Não, nem toda. No estágio 1, toda? Nem toda. É importante a gente falar que quando a gente fala genericamente câncer de mama, a gente está falando ali de várias doenças diferentes. A gente tem vários subtipos de tumor com comportamentos biológicos diferentes e diferentes formas de se tratar, tá? Então, quando a gente fala câncer de mama, a gente está falando de vários tipos diferentes de câncer de mama, né? Em geral, as pacientes vão passar pelas 3 etapas de tratamento: pela cirurgia, pela quimioterapia e pela radioterapia. Mas pacientes diagnosticadas em fase inicial, especialmente em alguns subtipos, não vão precisar, por exemplo, da quimioterapia. Algumas pacientes que vão ser submetidas à mastectomia podem não precisar da radioterapia. E por aí vai. Então, o tratamento ele é muito individualizado, de acordo com a idade do paciente, com o subtipo da doença e com o estágio que está sendo diagnosticado. Você chegou a fazer radioterapia e quimioterapia? Não, eu fiz quimioterapia. Caiu meu cabelo, fiquei careca e hoje eu tomo a medicação que a gente toma durante 5 anos, né, o anastrozol. Isso. Alguns tumores expressam receptores hormonais. E a gente tem medicações que bloqueiam esses receptores. Então, é uma forma também da gente tratar, que são com essas medicações, que são bloqueadores hormonais. Nós vamos estamos entrando já agora, faltando 14 minutos para nós concluirmos. Eu queria que o Henrique falasse agora exatamente, acho que nós fomos bem elucidativos, avançamos bastante. Quem está nos vendo, nos ouvindo, eu acho que teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de... Doutora Fernanda, eu acho que voltando alguma coisa, estamos aí com a doutora Fernanda Salomão, médica de imagem, responsável, acho que muito do que está falando aí, nós estamos falando aqui, ela está ali falando. Esse tumor milimétrico ali, ela que vê. Ela que vê, às vezes, ela que vê, essa capacidade. Certinho. Estamos ali com a nossa produtora, Anne, né, e com a nossa estagiária, ali a Rebeca, e com o nosso diretor aqui, coordenador técnico, o Rafael. Vamos lá, agora Ceresos. O que é o Ceresos? Eu acho que o Ceresos tem feito aqui verdadeiras transformações, tem operado aqui mudança na vida das pessoas e o rumo das pessoas. Tá? Então, o Instituto Ceresos é uma instituição filantrópica, tá? Importante a gente falar isso, sem fins lucrativos. Como é que nasce o Ceresos? Nasceu dessa angústia da gente ver... Sua angústia? Inicialmente minha. De ver... um tratamento que a gente falou um monte de informação positiva aqui do câncer de mama, né? Alta taxa de cura em fase inicial, e por aí vai. Diagnóstico fácil de ser feito e tudo mais, mas quando a gente transpunha isso para as pacientes que não tinham condições financeiras, a gente via uma dificuldade muito grande. Então, uma angústia da gente ver uma doença fácil de ser tratada, com uma taxa de cura alta e o tratamento não começava. No Instituto Ceresos, o que a gente faz? Somos uma instituição filantrópica, todas as pessoas que trabalham lá trabalham de forma voluntária. A gente tem uma equipe hoje aí entre voluntários diretos no Instituto, médicos que atuam de mais de 20 pessoas, mais de 20, né? Talvez 30 pessoas voluntárias diretos atuando no Instituto. É uma equipe que você formou, quer dizer, ou várias equipes? É uma equipe de que profissionais? Para quem está vendo agora... A gente tem de tudo. A gente tem administrador, Sim. A gente tem assistente social... A gente tem voluntários diretos mesmo, sem uma função específica, assim, mas que fazem as visitas domiciliares e tudo mais. E toda a equipe médica, né? Cirurgiões, eu sou o cirurgião principal do time, mas os cirurgiões que me auxiliam nas cirurgias, todos atuam de forma voluntária. Anestesistas que atuam também de forma voluntária, anestesiando as pacientes. A gente tem o médico patologista, que faz todos os exames de biópsia. Importante falar que a qualidade da cirurgia está com o patologista junto com a gente na cirurgia e ele participa de todas as cirurgias no instituto com a gente. Então, a gente tem uma equipe enorme. Todos os exames que a paciente precisa fazer antes de ser operada, a gente faz através de parcerias que a gente tem com as clínicas na cidade. Então, praticamente todas as nossas parcerias oferecem esses exames para os pacientes a preço de custo e tudo. E não para paciente, para o instituto, né? O instituto arca com esse custo.
as pacientes recebem um tratamento inteiramente gratuito, tá? E a gente tem também parceria com alguns hospitais privados da cidade, hoje principalmente o Hospital São Lucas e o Hospital da Unimed, que permitem que a gente interne as pacientes lá e faça cirurgia a um preço também competitivo e que permita que o Instituto arque com isso. Então, o Instituto tem custo com o tratamento da paciente, a gente não repassa isso para o paciente, a gente cobra esse custo através de doações. E vamos começar. Quem são essas pessoas? Como é que essa pessoa chega? Depois vamos falar dos custos. Vou pedir o Rafael para que possa daqui a pouco colocar, Rafael. Aí, como é que... O nosso público-alvo... Os dados do Ceros, tá, Rafael? O nosso público-alvo são pacientes de Nova Friburgo, tá? Que tenham diagnóstico já de câncer de mama ou que fizeram algum exame e tem ali uma lesão suspeita que vai precisar ser melhor investigada. Essa paciente entra em contato com o Instituto através do telefone, Instagram, nosso site. Seria bacana botar aí depois. O tempo de intervalo entre o contato telefônico com o Instituto e a primeira consulta, sempre, 100% dos casos, inferior a uma semana, porque a gente atende toda segunda-feira. Então, qualquer paciente que entra em contato com a gente durante a semana, na próxima segunda-feira ela está sendo atendida. Não tivemos ainda nenhum caso que não ficou para a primeira segunda-feira. Nesse primeiro atendimento, a gente faz uma triagem social das pacientes para entender o perfil social. Existe visita domiciliar, todas as nossas pacientes recebem visita domiciliar nesse intuito social. Passam pela triagem médica para a gente avaliar se o caso realmente é um caso para câncer de mama. A partir desse momento, a gente dispara o relógio. Essa paciente vai fazer todos os exames necessários. A gente tem o maior orgulho de dizer hoje que não há nada que a gente não faça para a paciente do Instituto que a gente faria para uma paciente privada. Então, a gente consegue aplicar 100% da qualidade de investigação e tratamento para essas pacientes. E em 25 dias, em média, essa paciente está operada. Já está com a primeira etapa do tratamento resolvida. A gente tem casos de pacientes que tiveram a primeira consulta na segunda-feira, na quinta-feira já estavam sendo operadas, com 3 dias. Mas elas chegam lá com a mamografia? No mínimo com a mamografia. Muitas chegam só com a mamografia. E a partir dali a gente vai desenvolver toda a cadeia de diagnóstico. Já de forma elucidativa. Para você ter ideia, essa paciente, só para você ter ideia o caminho que ela vai percorrer. Ela esteve lá com a gente na primeira consulta. 2 dias depois, ela está numa clínica parceira com a doutora Fernanda, e eu faço também o procedimento de biópsia. Esse material é encaminhado ao laboratório que faz a biópsia. O nosso parceiro é o laboratório Kaçuga, aqui na cidade. O Kaçuga pega esse material, processa, dá o diagnóstico. Olha, é câncer de mama. A partir daí, com o diagnóstico, a gente vai propor o tratamento. A gente vai identificar em que momento da doença está, todos os exames que ela precisa fazer. Olha, você precisa fazer um ultrassom de abdômen, estou exemplificando aqui, uma cintilografia óssea, exames de sangue, risco cirúrgico e tudo mais. A gente já tem as clínicas parceiras. Exame de sangue, vai lá amanhã no laboratório, em jejum, já colhe. Raio-x de tórax, você vai amanhã na Examina, que é a nossa clínica parceira, e faz. Ultrassom de abdômen, você vai amanhã com a doutora Fernanda, faz. Ou seja, em 10 dias, mais ou menos, essa paciente está com tudo pronto. A gente tem clínica de cardiologia, Alfamed, lá do grupo do Dr. Gustavo, que faz todos os exames cardiológicos e a avaliação pré-operatória das nossas pacientes. E a partir do momento que ela retorna com tudo isso pronto, a gente já faz o agendamento da cirurgia. É tudo muito rápido. E agora vamos falar da parte que as pessoas... Essa paciente, ou esse paciente, né, ele não tem despesa com o Instituto? Não. O Instituto ele é uma organização filantrópica e a gente oferece todo o tratamento de forma gratuita para os pacientes. Feita essa triagem, é identificada que é o perfil. Exato. Passado nesse... Existem certas situações que é identificado um perfil social das pacientes. Sim. Vamos dizer assim, eu estaria falando de forma muito simples aqui, porque eu procuro nem me envolver muito nessa área social lá. Mas vamos dizer que uma paciente que não tenha plano de saúde, mas que tenha certa condição financeira. Perfeito, de poder contribuir. Então. As assistentes sociais, a nossa equipe social sensibiliza essa paciente a tentar ajudar o Instituto. E de forma muito voluntária, a gente tem hoje praticamente todas as nossas pacientes
que depois do tratamento passam a ser doadoras também do Instituto, numa corrente de, poxa, eu fui ajudada, eu quero ajudar as próximas pacientes. Mas o nosso discurso com todas as pacientes é o seguinte, olha, o seu tratamento está garantido já, a gente tem recurso para te tratar. Henrique, eu sei, nós temos duas coisas aqui que são tabus, né? Nós falamos aqui da doença, do tumor e tal, tem palavras que a gente não fala, aquelas coisas desse sentido, e tem outras coisas que a gente fala que é dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, a gente tem tabu também em falar. Mas eu conheço, eu sei você, eu te conheço, a gente está aqui hoje em função disso, eu conheço a Odaleia, a gente sabe do que você faz hoje, do quanto você tem contribuído para essa cidade, para a transformação dessa cidade, mas a gente precisa falar nisso. Tá? Não sei se você... mas a gente precisa identificar quanto é que seria uma cirurgia num plano real e quanto é que dentro dessas parcerias todas, o que a gente pode fazer, porque nós vamos colocar aqui conta corrente, nós vamos colocar e vamos pedir, já estamos pedindo já. Você que está vendo agora, da onde for, do Brasil, do mundo, se você puder fazer, como é que você vai salvar a gente? A gente tem esse número certinho. Sim, vamos lá. Hipoteticamente, vamos dizer que uma paciente chegue hoje num consultório particular, ela não tem plano de saúde, e ela fala, eu vou pagar tudo. Eu vou fazer desde a minha mamografia até a cirurgia, eu vou pagar tudo o que precisa. Pode pedir aí o que for necessário e eu vou pagar. Hoje, na cidade, ela gastaria algo entre 25 e 30 mil reais para fazer esse ciclo todo que o Instituto hoje oferece. Com as parcerias que a gente tem no Instituto, não, peraí, no Instituto o cirurgião é voluntário, menos um custo. O anestesista também, menos outro. O patologista só recebe ali o preço de custo para processamento do material. Do insumo. Bem menos. O hospital está fazendo um preço mais barato. E por aí vai. A ultrassonografia é gratuita. O procedimento de biópsia é gratuito. Ela não precisa comprar agulha de biópsia. O Instituto está fornecendo. E por aí vai. Hoje o Instituto tem um custo total por paciente de em torno de R$ 4.500. Olha só. Entendeu? Então, com R$ 4.500 hoje, a gente faz tudo que uma paciente precisa. Você faz essa cirurgia de 25, 30 mil. Se nós hoje captarmos aqui, atenção você que está nos vendo e nos ouvindo, se nós hoje conseguimos aqui, através de programa, de qualquer uma ação, levantarmos R$ 4.500, a gente faz hoje, a gente puxa da fila alguém e coloca num centro cirúrgico, faz todo esse procedimento. Hoje o Instituto trabalha, assim, a gente está bem confortável com relação a isso. O nosso fluxo de doações é um fluxo que permite a gente manter o ritmo que a gente tem mantido de forma bem confortável, mas lógico, toda ajuda é sempre bem-vinda. E sempre que a gente busca um patrocínio, né, uma ajuda do empresariado, normalmente as empresas de Friburgo atuam dessa forma, nós vamos doar então 3 pacientes por ano e a gente divide aqui no Encarnei e tudo mais. Então a gente tem conseguido fazer isso de forma bem eficaz. Dentro da sua programação, da sua capacidade de trabalho, é claro que eu acredito que você possa pleitear, convocar e pedir sensibilização de outros colegas, mas o que você, qual é o cenário, a perspectiva sua com relação a esse programa para você tirar? Temos quantos? 100, em torno de 100, na fila temos 100 pacientes. A gente tem capacidade de operar hoje, com a estrutura que a gente tem no Instituto, a gente tem capacidade de operar 100 pacientes por ano. 100 pacientes. Isso dá 2 pacientes por semana operadas. E de acordo com aqueles números que eu apresentei, a gente consegue cobrir praticamente 100% da demanda da cidade. Odaleia, diante disso aí, olha, eu estou dizendo para vocês, estou aqui insistindo, tá? Que nós vamos, pela Zoom, vamos falar aqui com o Júlio Cordeiro, né, que é o nosso presidente, com o Salvador, o Luciano e todos os demais aqui apresentadores, para que a gente possa manter continuamente, tá, esse movimento aqui, para que a gente, cada R$ 4.500 que a gente possa levantar, sensibilizar empresariado, e você, empresário, cada R$ 4.500 você vai estar não só tirando da fila, você vai estar efetivamente salvando uma vida. Tá? Então vamos colocar dessa forma bem clara, então, da responsabilização. Porque às vezes você tem a condição de salvar uma vida, nós estamos falando aqui de forma bem clara. O médico está aqui e ele está dizendo o seguinte, ele saiu da zona de conforto, da fila dele, para ele poder se colocar lá. Você, ouvindo isso aí, e aí? Não, eu acho muito legal, muito positivo, e acho que nossa cidade aqui contribui bastante, não é? Com o Instituto, lá com a nossa associação. E toda pessoa que eu converso, que eu falo sobre o Instituto, eu falo, a sua ajuda é muito importante, porque salva uma vida. E as pessoas chegam lá, passou pelo câncer, ficou careca, precisa de alguma coisinha, eles encaminham lá para a AMA. Alguma coisa que eu digo,
uma peruca, um lenço, operou, fez a mastectomia, né? A gente tem direito a 2 sutiãs e uma prótese. A pessoa passa pelo serviço social, precisa de uma cesta básica. A AMA está lá, contribui. Precisa de uma medicação. Não tem condições, a AMA contribui, compra essa medicação. A gente não doa o dinheiro no nome das pessoas. A pessoa leva a receita, a gente liga para a farmácia, corre preço, chora preço e compra medicação. Se está uma pessoa um pouco mais debilitada, precisa de uma alimentação mais forte, uma sustagem, um ensure, a gente contribui com isso também, sabe? Então, a gente vê ali a necessidade da pessoa, não só da medicação. A gente sabe que temos o médico, o doutor Henrique, e lá a AMA vai complementando, né, com o que for necessário. Odalê, eu queria te agradecer muito. Eu acho que Friburgo é uma cidade abençoada nesse sentido. Eu acho que nós podemos fazer muito mais, mas o que já está se fazendo, eu acho que é exemplar. Quer dizer, você que não mora em Friburgo, nós estamos falando de Nova Friburgo, estado do Rio, interior do estado do Rio de Janeiro, né? E esse programa ele não chega somente na nossa cidade, né, gerado aqui de Nova Friburgo, mas ele chega em todo o estado, em todo o Brasil, e através das redes sociais chega no mundo todo. Hoje é um programa global. Então você também de fora do Brasil, você pode também entrar nesse movimento, você pode engajar. Tá? Hoje os movimentos, eles são movimentos de engajamento. A gente vê quantos movimentos a gente vê de Médicos Sem Fronteiras, movimentos às vezes de África, que a gente vê, e a gente tem essa questão em Friburgo. Então eu queria te agradecer muito pela AMA, pelo que a AMA tem feito. Eu vejo os engajamentos, a forma como alegre, como a AMA se coloca nos movimentos, no carnaval, algumas coisas nesse sentido. Eu acho que é isso é vida, é exemplar a forma com que vocês se colocam. Então a gente tem que, não somente, nós não temos que parabenizar, nós temos que agradecer a vocês, tá? Porque passar pela caminhada, pela jornada, pelas dificuldades que vocês passaram e vocês mostrarem essa vontade de viver e sendo exemplo para aqueles que eventualmente possam passar por isso, eu acho que isso é muito, eu acho que isso é um grande diferencial. Muito obrigado, fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, de ser aberto a sua vida, né, e aberto a causa de vocês aqui com a gente. Tá? Muito obrigada eu pelo convite, vou aproveitar a oportunidade e convidar para a nossa caminhada no dia 28 de outubro, às 9 horas, a concentração ali perto da Líder. Aí, às 10 horas, nós vamos sair com a nossa caminhada. Essa caminhada significa chamar a atenção das nossas autoridades e das pessoas para o autoexame. E o que eu digo é o seguinte, o câncer de mama não se fala só em outubro. A gente tem que procurar um médico o ano inteiro. O mês de outubro é um mês assim, mais específico, mas o ano inteiro a gente deve fazer o autoexame, ir a médico, fazer mamografia sempre que possível. Vamos ao médico, que a prevenção ainda é o melhor remédio. E Aldalê, a caminhada é patrimônio da cidade, né? É patrimônio, está no calendário oficial da cidade. O último sábado de outubro então, é data oficial da caminhada. Eu queria dizer o seguinte, fazer uma convocação, não somente aquela mulher mastectomizada, fazer um pacto da mulher, do homem, daquele que possa fazer um processo de sensibilização, um processo de pertencimento, né? de ocupar as ruas. O Brasil, infelizmente, ele tem uma dificuldade, uma deficiência. Nós somos muito jovens com relação a esses movimentos de cidadania. Isso é um movimento de cidadania, é de ocupação, de dizer, às vezes, dizer um sim, não é nada contra ninguém, é a favor da vida. Então que venham pessoas que tenham tido ou que tenha tido algum parente, que tenha tido alguma questão. Vamos pedir também o Rafael para que possa colocar, quer dizer, a data, para que possa colocar também aqui o endereço, e a gente convoca, né, você para que você possa estar nessa caminhada. Queria agora agradecer ao Henrique. Henrique, a gente quer agradecer você, mas também a gente quer dizer a você o seguinte, a gente tem acompanhado a sua trajetória e que isso sirva também de exemplo, não só para Friburgo, que em outras cidades, que em outros estados, que com certeza, que outros médicos, que outros profissionais possam promover aí
exemplos como que você tem feito aqui, que a gente fala o seguinte: se a gente, na nossa vida, a gente tiver trabalhado para que a gente possa ter, de alguma forma, ter feito a diferença para uma pessoa, terá valido a pena qualquer tipo de iniciativa que a gente possa, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de noite perdida, qualquer tipo de investimento que a gente tinha feito. E você, com certeza, você tem feito muito mais que isso, e você tem sensibilizado pessoas. Queria te agradecer muito, dizer para você que eu acho que você possa fazer esse chamamento, esse clamor aí para eu queria só mas eu queria enfatizar aqui que, apesar de eu estar à frente da parte médica, né, que é a parte principal lá do Instituto e tudo, há uma equipe enorme por trás. E que, é a sua liderança, né? Você hoje representa. Né? A gente não estaria onde está hoje se não tivesse essa equipe toda junto com a gente. Tantos médicos, como a gente falou aqui, todo o voluntariado que está junto com a gente. E que também as pessoas de fora, quando veem a gente fazendo uma ação filantrópica, né, sem receber nada por isso e tudo mais, parece que a gente não está recebendo dinheiro por isso, né? Mas a gente está recebendo muito mais do que isso. Muito mais. Porque quando a gente teve a nossa festa lá no ano passado e eu subi ao palco para falar para as pacientes, quando eu lá de cima eu vi 100 pacientes que a gente pôde oferecer tratamento, isso é o que realmente toca e faz tudo valer a pena. Então, quando a gente observa a diferença que a gente está fazendo, eu falo muitas vezes com muitas pessoas que eu me sinto mais ajudado pela ação que a gente está fazendo do que as próprias pacientes, entendeu? Elas estão me ajudando mais do que eu ajudando elas. Então, acho que isso é gratificante, isso dá força para a gente continuar. Eu falo que a gente faz isso sem o menor esforço, a gente não está fazendo nenhum esforço de, puxa vida, de novo, vou ter que ir lá atender um monte de paciente, podia não estar indo, puxa, de forma alguma. Eu, às vezes, vou para essa ação de forma muito mais entusiasmado do que para uma ação onde eu estou sendo especificamente remunerado por isso e tudo mais. Então, acho que todo mundo pode ter um pouquinho disso dentro de si e ajudar de alguma forma. Se doar um pouquinho. Não somente nessa causa, mas em qualquer coisa dentro da nossa sociedade. Acho que se a gente tivesse esse pensamento difundido aí, a vida de todo mundo estaria um pouquinho melhor. Agradeço a vocês dois. Eu acho que esse programa é um programa, a gente acabou passando um pouquinho, o Rafael está aqui me sinalizando, passamos aí 6 minutos, às vezes é difícil para a gente colocar na grade e tal, mas eu acho que a causa é muito justa, né? Eu acho que Deus dê muita saúde a vocês para que vocês possam estar cada vez mais sendo realizados, e porque isso não é trabalho, isso é missão, né? E a gente é tocado através de missão. E às vezes alguns são tocados e não conseguem enxergar, não conseguem ter a sensibilidade. E a gente, como você, Henrique, muito jovem, e como você numa fase madura da vida, isso é que faz, né, esse tempero, essa química, entender que a gente possa se unir e ter essa cumplicidade. Sim. Obrigado a vocês. Obrigado. Boa sorte, que a gente possa aqui ter tocado a vida de muitas outras pessoas, tanto aqueles que podem fazer a diferença assumindo papéis também que vocês estão fazendo, como aqueles que possam estar sensibilizados e que façam os seus exames e que, num diagnóstico, possam de alguma forma encontrar no Ceros e que possam encontrar na AMA aí um amparo e que possam encontrar aí, com certeza, aí, uma solução para aquilo que às vezes a gente pensa que não tem solução. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Agradeço aí a Cianf, agradeço a Zoom e ao debate, a doutora Fernanda, que esteve com a gente até esse momento aqui, a doutora Fernanda Solomão, a Rebeca, a Anne e ao Rafael, que estiveram conosco proporcionando esse programa diferenciado. Obrigado e até uma próxima oportunidade. E que venha mais voluntários para a nossa associação. Isso aí. Muito obrigado.